Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $50 mil e os mercados enfim chegaram em medo. Meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando possíveis oportunidades, em especial abordando a questão do medo nos mercados. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser falar um pouquinho sobre essa mudança no sentimento que tivemos nos últimos dias, saindo de extrema ganância para medo. Quero comentar com vocês não só o que isso significa para a nossa estratégia, mas também o que isso está significando no contexto atual. Então quero, além sobre isso, falar um pouco sobre o long short ratio, quero falar um pouco sobre a dominância, sobre o S&P 500 e dar um exemplo que para mim é muito sintomático da Dogecoin. Além disso, vamos fazer uma atualização completa aí do Price Action para vocês, mostrando o que a análise técnica diz em todos os tempos gráficos e também como a análise de sentimento atualizou nos últimos dias. Mas beleza, vamos lá e vamos começar falando um pouquinho sobre a questão do medo nos mercados. Faz muito tempo que a gente estava querendo esse medo, investidores? E por quê? Porque tipicamente, quando a gente está em medo, é uma boa oportunidade de compra. E você que já está um pouco mais de tempo no canal vai entender por quê. Por causa da análise de sentimento do mercado. Quando a gente tem o mercado em medo, tipicamente as pessoas estão tomando decisões de maneira não muito racional, regidas basicamente pelo medo. Se elas fazem isso, elas acabam vendendo errado. E se elas vendem errado, quem está lá para acumular? Quem está lá para captar a liquidez das sardinhas? As grandes instituições. Então, quando a gente está em medo, tipicamente é uma boa oportunidade por causa disso. Porque é o momento que as sardinhas erram e as instituições pensam em acumular. E se a gente olha aqui no passado, na nossa bull run, a gente pode ver que, tipicamente, quando a gente estava em medo, era uma boa oportunidade. Mas e aí, Pablo, all-in no Bitcoin? Não é assim, tá? E o primeiro ponto que eu preciso destacar para vocês é que antes de pensar em qualquer compra no Bitcoin, vocês precisam ter uma estratégia. Porque, querendo ou não, o Bitcoin é $50 mil, ele ainda tá caro, Então, se você compra o Bitcoin agora falando, não, um dia ele vai subir, ou eu até acho que ele vai romper a máxima, mas e se não subir? Então a gente não pode fechar os olhos para esse risco. E toda compra, a gente precisa proteger o nosso capital e ter uma estratégia ligada. O que eu estou fazendo agora? Vocês sabem, quando a gente está em extrema ganância, para mim são momentos para a gente distribuir, para a gente ir vendendo parte dos nossos bitcoins, claro que sempre deixando um pouco, mas indo vendendo, para balancear a nossa carteira, para ter 50% bitcoin e 50% dólar. Agora, quando o Bitcoin cai e vai para medo, o que a gente tem? A gente tem mais dólar e a gente tem caixa e oportunidade para começar a acumular. E aí, o que eu penso é, estamos em medo, agora é a hora para olhar para compras. Mas a gente precisa de algumas coisas para essas compras acontecerem. E são duas principais, tá? Duas opções, na verdade. Primeiro, ou uma demonstração de força, que inclusive o Bitcoin está tentando fazer agora aqui, acabou de ter um candle de muito volume, ou uma nova queda com possíveis acumulações lá embaixo e muita gente sendo liquidada, muita gente perdendo, quem sabe a gente caindo mais ainda para extremo medo. Uma dica que eu posso te dar é não dê all-in. Não existe 0 ou 100, Não existe vou ficar de fora ou vou ficar 100% dentro. Não. A gente sabe que esse indicador do Fear and Greed Index é um indicador que tipicamente não mostra topo e fundo, Ou seja, o preço pode continuar caindo para novos patamares e a gente ficar em extremo medo. Então você precisa ter caixa para fazer essas compras gradativamente, tá? Então se eu pudesse dar duas dicas para você, primeira, tenha uma estratégia. Segunda, use essa estratégia ao longo do tempo a seu favor, seja você querendo acumular um pouco mais embaixo, ou seja você comprando uma parte agora, uma parte depois que o Bitcoin demonstrar força, o que for. Sem estratégia não vale, tranquilo? Até porque eu encaro a gente numa situação um pouco diferente das últimas vezes que a gente esteve nesses momentos de medo aqui na Bull Run. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa dominância, tá? A gente nunca teve a dominância tão baixa enquanto a gente estava nessa bull run. Isso para mim é um risco. Por quê? Porque se a dominância está baixa, isso me mostra que as pessoas estão trocando o Bitcoin, o melhor ativo do mundo, por muitas vezes shitcoins. E se elas estão trocando o melhor ativo do mundo
por shitcoin, para mim é um sinal de que elas estão muito propensas ao risco e, querendo ou não, estão gananciosas. Então, a dominância nesses patamares, para mim, é algo que me deixa um pouco mais pé atrás e me deixa assim, talvez a gente ainda tenha mais queda, talvez não faça sentido eu acumular tanto agora, talvez eu possa fazer um preço médio um pouco mais abaixo, correto? Até porque o meu stop, né, ele vai estar ligado ao meu preço de entrada e eu vou querer fazer um preço médio mais abaixo, principalmente por causa dessa dominância. Porque a dominância, nesses patamares, ela cria situações muito sintomáticas, como por exemplo o que aconteceu com a Doge, tá? E aqui não é uma crítica à Doge, porque várias altcoins fizeram isso. Mas a Doge, ela foi uma criptomoeda aí que subiu disparadamente nas últimas semanas, né? E ela, querendo ou não, é um meme. Então, quando eu vi essa imagem aqui, eu realmente, essa semana a gente estava discutindo lá na Belo Trade, né? O risco que a gente estava vivendo. Porque em que mundo a Dogecoin, a capitalização dela, vai valer mais do que o Twitter, que o Spotify, que a Ferrari, que a Ford, que o eBay? Não faz sentido, né? E é justamente por isso que eu acho que talvez ainda seja necessário a gente ter uma quedinha um pouco maior e quem sabe a gente pensa em acumular um pouco mais abaixo também, além da gente agora já começar a ficar de olho para as demonstrações de força, tá bom? Além disso, a gente não pode fechar os olhos também aqui para o S&P 500, que pode ou ajudar o Bitcoin a continuar na alta, ou basicamente empurrar ele. Então, atenção ao S&P, a gente está num cenário econômico extremamente singular e extremamente arriscado. Então, por isso que eu volto aqui mais uma vez. Tenha uma estratégia, tá? Pense nessa estratégia. Se você não pensou nela ainda, vai lá na playlist indicadores, vê os indicadores do canal, pense em algo para você saber o momento onde você vai pegar o lucro e onde você vai assumir o prejuízo caso o Bitcoin caia. Então tomem cuidado. Tranquilo? Continuando aqui fazendo uma análise rápida do Bitcoin, numa hora, basicamente a gente tem aqui o Bitcoin ainda em tendência de baixa, né? A gente rompeu o nosso padrãozinho para baixo e nesse momento a gente tenta demonstrar uma força extremamente importante, tá? Na minha opinião, se a gente forma um pivô acima desses $50.700, já seria algo bem positivo para o preço e seria aí algo que pode denotar para a gente a força que a gente precisa ver para o Bitcoin continuar alta. Então eu destaco aqui os $50.700, ficar acima dos 50 já é bom, tá? E o nosso topinho aqui nos 51.300, tá bom? Se ficar acima dos 50.700, caras, eu acho que aí a gente vai pelo menos testar lá nos 53 e tal, e aí a gente vê se o Bitcoin vai ter força para ir romper máxima histórica. Tranquilo? Além disso, na análise de sentimento, a gente tem alguns pontos positivos. Primeiro, o nosso long short ratio, ele caiu aqui a patamares que não eram vistos há meses. Então isso é outra coisa positiva, tá bom? E tô muito de olho neste momento. Primeiramente, nesse candle aqui, olha só. Esse candle que a gente rompeu os 50 mil teve muita liquidação. Então se a gente romper ele e ficar acima, é algo positivo, tá? Fechar candle significativo acima dele é algo positivo. E o nosso long short ratio, continuar aqui embaixo e o preço subindo seria muito bom, tá? Seria uma demonstração de continuação do movimento. Além disso, a gente também pode olhar para as atualizações do Crypto Fear and Greed Index para ver se ele subir e continuar em medo. Ótimo sinal. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E o mais importante no vídeo de hoje realmente é ter uma estratégia, tá bom? Tenha uma estratégia e só para passar um resumo aqui. Se o Bitcoin passa dos 50.700, eu acho que é positivo. Se a gente perde o suporte lá nos 48.500 que a gente falou ontem, a gente pode ter uma queda mais forte e quem sabe uma acumulação legal lá na região ou do fundo dos 47 ou até mesmo nos 46. Tranquilo? Então é isso. Um forte abraço.